boa noite, amigos ouvintes. Este é o programa A Maçã do Newton. Hoje é dia 12 ou 15? 15. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2004. E eu estou aqui com meus colegas do programa, o Rato, o Eduardo Rato e o Cristiano. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Eu também queria dizer boa noite a todos vocês, ouvintes, e acho que a gente vai ter hoje muito o que conversar. Boa noite, radialistas do programa, e boa noite, ouvintes. Então, esse é o segundo programa que nós estamos fazendo dentro da nossa nova dinâmica de realizar os programas gravados em estúdio com edição posterior. Vocês gostaram do programa da semana passada? Olha, achei ótimo. Serviu tanto para a gente sentir a fluência da... Para não gaguejar desse tipo, né? Da fluência. É bom deixar claro para os ouvintes que essa última fala do Rato, ela já foi editada 10 vezes. E ele conseguiu. Isso é o melhor que a gente conseguiu dele, então vamos deixar assim mesmo, né? Não, nós somos muito felizes em estar estruturando a pauta no programa passado, com seus devidos tempos, a organização dos assuntos. E isso eu acho que trouxe concentração. É lógico que ainda tem um pouquinho, como vocês viram agora, né, de voltas no pensamento e da fala, por até a gente pegar um pouco mais de prática e dominar em disciplina nessas questões. Mas ficou ótimo. Eu também gostei muito do programa. Eu acho que foi muito legal. A apresentação, eu estou montando a apresentação do conceito da MDN e por enquanto só está o esqueleto, não tem nada cheio. Tem um monte só os slides. Tem um monte de vazios. Mas um slide que eu consegui fazer foi do histórico de como a gente veio vindo até agora. E tem já tem uma história consistente do programa. Então foi um negócio muito legal fazer essa revival aí. Eu sei que o Alberto é que nem o Ariano Suassuna, não gosta de expressões em inglês, não gosto, mas eu não consegui para não gaguejar. O revival para os íntimos uma retomada, né? Um redescobrimento. O redescobrimento do conceito forte da maçã do Newton, da época com Sidão, da época da Rádio Livre da USP. Exatamente. Eu acho que a gente tem um caminho muito bonito aí por trás. E pra frente temos... Não tem nenhum caminho bonito por trás. Desculpa, por favor, atrás, essa brincadeira, essa infantilidade aí de conceitos, dessas piadinhas aí, ambiguidades e tal. Por favor, vamos cortar isso aí. Hoje, semana passada teve, eu não gostei. Essas palavras, eu estava pensando no carro, essas palavras podem ser usadas contra você, até porque são gravadas. Não, e sabe o que eu acho legal? É assim, voltando na história da apresentação, a primeira coisa que uniu o conceito da maçã do Newton, até o nome veio daí, foi o nosso passado como engenheiro. Então a gente não pode negar as piadinhas de duplo sentido que são históricas, fazem parte da personalidade politécnica. Por mais que você queira negar seu passado politécnico. Aí eu fico imaginando aqueles nossos colegas passados aí que fundaram o Grêmio Politécnico, como que era o Alexandre Albuquerque. Será que a turma do Alexandre Albuquerque ia lá para o centro de São Paulo, num café ali, para essas besteiras? Café, que tipo de café? Né? Atualmente vai no Café Aurora, né? Eles iam tirar fotos naquela época, né? Acho que a gente tem um pouco de idealização. Um dos caras que mais roubou placa na história que pra quem não conhece, tinha uma tradição no Grêmio de toda vez que tinha competição em outras cidades, roubava-se placas de identificação das cidades, desde placa de rua, placa de sinalização, enfim. E o Mário Covas foi um notório roubador de placas nos Integra USP. Não era Integra USP, era... Interusp? Não. Interusp veio muito depois, né? Era parte tinha o curso, né? USP versus Poli versus Pinheiros, enfim, esses aí. Poli, Mac-Poli. Interente. Bom, tudo bem, eu vou perdoar vocês, porque vocês são pessoas assim... vocês têm as suas características aí limitadas, então não dá pra gente aceitar, vai. Vamos passar direto para a pauta do programa, senão os ouvintes que estão ouvindo isso daqui já devem estar de saco cheio dessa conversa.
como diria o Renatinho, essa é exegese, né? Lembra que teve um artigo que o Sidão escreveu sobre a Sapo, falando lá, e o Renatinho, isso aqui é uma exegese do Napóleo, que o Sidão escreveu. Só letra aí, Exegese. O que é exegese? É como se fosse uma... Eu sei o que é, mas os ouvintes que não sabem... Vamos deixar para os ouvintes consultarem no site o que é exegese. A gente faz a sessão no site que tem palavras difíceis do programa. Vocês sabem que eu dei uma aula outro dia, eu falei para os meus alunos, estava dando uma prova, alunos de 5º semestre de sistemas de informação. Falei assim, a prova tem o enunciado das questões, pode ter ambiguidades no enunciado. Mas eu não vou para não ficar respondendo perguntas e tudo mais, e ficar, um fala, um sabe uma coisa, outro não sabe, de repente um cara responde diferente porque não sabia. Vamos fazer o seguinte, vocês respondem, entendam essas ambiguidades, se identificarem alguma ambiguidade, vocês estabeleçam qual que é o pressuposto que vocês vão seguir e respondam a questão deixando claro qual que é esse pressuposto. Professor, o que é pressuposto? Com certeza. Os caras não sabiam o que era pressuposto. Mas como era uma turma que tinha aluno que não sabia também o que era porcentagem, entendeu? Não sabia mexer com porcentagem, então eu dei uma risada assim, expliquei. Mas isso foi na FAP? Não, não convém, né? Falar qual que é a faculdade que foi isso daí. Convém falar? Não convém. Não convém. Depois você assim fala mesmo pra ele. Depois você fala. Deixa eu ver se ele vai ficar curioso até o final. Tá? Bom, então vamos falar do nossa eleição tradicional semanal. Toda semana a gente indica uma categoria, né? E cada um de nós três indica 3 candidatos para essa categoria. Essa semana começamos com a dinâmica nova de pegar essa lista de 9 candidatos, colocar na internet para um grupo aí de ouvintes, né? Na verdade são um grupo de e-mails que a gente tem aí relacionado, né? Que na verdade isso vai estar migrando para o site. Exatamente para já começar a ter esse casamento entre o programa e o site. Exato. E aí a partir dessa lista de 9 indicações, a gente tem a lista dos 3 principais, dos 3 que foram mais votados, 3 vencedores. E aí fica a nossa homenagem, aí a nossa lembrança para esses 3 vencedores. Então vamos colocar rapidinho. Vou colocar a lista dos 9. E aí no final do fala programa, os seus 3, isso. E aí depois a gente fala, e aí depois já nesse bloco a gente já fala quais são os 3 vencedores. Mas isso aí é o final do programa. No final do programa a gente escolhe um dos 3. Entre nós a gente escolhe um. Beleza. Exatamente. Perfeito, é isso aí. Eu entendi. Agora, eu não tinha entendido no roteiro que você escreveu muitos termos em inglês. Então tá bom. Quais são os seus 3 vilões? Você me explica o que é exegese e eu te explico os termos em inglês que eu falo. Tá bom? Tá bom, vai lá. Então vamos lá. Rato, qual foram os seus 3? Eu vi que você fez sem querer entrar em piadas de duplo sentido, mas todos os seus são os Ds. Eu acho que é de Devil. Tá. Porque são vilões. Desculpa, Alberto. Alberto Suassuna. Alberto Suassuna. Então, os 3 Ds que eu coloquei, mas vilão não é com D, mas vamos lá. O primeiro, o mais clássico, o Darth Vader. Nem preciso explicar muito porque... Você sabe que você repetiu, né? Uma das regras básicas é não repetir não o que pode a outra repetir. Pessoa indicou. Eu acabei dando um reforço positivo. Eu indiquei. Você indicou? Ele tinha indicado, Mas você vou falar um pouco do Darth Vader, você vai lá e completa. Eu vou falar o final do filme que nem o Homer. Não, só pelo motivo daquela música do Império Contra-Ataca, aquela sabe quando eu ouço me dá um negócio mal dentro de mim, dá vontade de foder o primeiro que passa na rua. Então, eu sinto que o Darth Vader tinha que ser homenageado. Agora vai ter que editar. O outro também, que foi sempre o vilão preferido, foi o Dick Vigarista. Eu achava que aquela combinação do Dick Vigarista com a máquina do mal aí dava esse... A máquina do mal é o do pombo. Não, é da Corrida Maluca. Qual é a máquina do mal? É o carro dele. O 00? O 00 é a máquina do mal. É a máquina do mal. Eu fiquei na dúvida também, mas como você falou, eu acreditei. Então, eu achei você não vai fazer que nem eu fiz com o Maná e o não. Santana, né? Inclusive eu vou levantar tá valendo até uma aposta que é sobre um desenho, depois vocês vão me tirar a dúvida. Então, o Dick Vigarista com a máquina do mal, também, ele, pra mim, sempre foi um vilão exemplar, ainda mais tem todo o universo da Hanna-Barbera e tinha que ter um vilão da Hanna-Barbera. E da Marvel não podia faltar o Doutor Destino. Se você olhar os personagens, os vilões da Marvel, todos assim passam por algumas fases assim
de dúvida sobre o que eles fazem, se eles podem ser bonzinhos, se eles fazem mal porque é a natureza deles e de repente as coisas mudam, eles têm que mudar. Mas o Doutor Destino não, ele nunca muda, entendeu? Ele tem um mal já... Ele é um cara convicto, né? Convicto no mal que ele pratica. Ah, mas ele não... Assim, a mentalidade dele não é de praticar o mal, e sim a mentalidade dele é, primeiro, defender a Lativéria, né? Que é o país que ele é o ditador. Né? Assim, tem muita coisa que ele vai falar, porque eu vou defendendo a Lativéria. E outra é para uma política expansionista, né? Ele quer dominar o mundo. Exato, ele quer dominar o mundo, que, assim, se o mundo seguir os preceitos que ele pratica, o mundo vai ser bom. Só que os métodos que ele usa... Mas explica uma coisa, me lembra da origem do Doutor Destino, que tem alguma coisa que fizeram com ele, assim, matar os pais, os ciganos, então, o Doutor Destino... Assim, ele tem um ressentimento com o mundo por algum fato do passado dele. Mas o pai dele é cigano? É cigano, a família do Doutor Destino é uma tribo cigana, os pais foram mortos, né, pelos ditadores da época da Lativéria, e ele cresceu e foi para os Estados Unidos tentar se desenvolver como cientista, onde ele conheceu o Reed Richards, e aí ele sofreu um acidente, uma explosão que desfigurou todo o rosto, e a partir daí ele ele foi para o Tibete, ele conheceu uma seita, e foi forjada a máscara e ele começou a desenvolver toda a tecnologia que coincidiu com o surgimento do Quarteto Fantástico e o surgimento dele como um tirano tecnológico. Desculpa, eu não sou leitor profissional de quadrinhos que nem vocês, mas uma vez eu li o Heroes Reborn do Jim Lee que criava os personagens da Marvel tirando os X-Men. E vi que ele fez um negócio que eu achei muito legal, que era o Reed Richards, o Doutor Destino, o Hulk, o Bruce Banner e o Tony Stark como amigos de faculdade. Os Cavaleiros da Távola Redonda, como se fosse algo desse tipo. Isso existe mesmo ou isso foi criado? Foi criado no Reborn só. Porque eu achei muito legal esse conceito deles todos como Cavaleiros Atômicos, mas foi só no Reborn e aí voltou-se pra questão da realidade. Mas do Doutor Destino eu sempre gostei de duas coisas, que ele é o único personagem que reúne a questão tecnológica e a questão mística, né? Então ele é um vilão que usa até os poderes do mal, tanto do lado tecnológico quanto da questão mística. Então são os meus três. Bom, os meus são o Darth Vader, que eu acho que é o vilão máximo do cinema, que até a voz grave do Darth Vader é inconfundível, né? Qual das duas? Da versão em inglês. Não, mas eu quero dizer, no primeiro filme não era o James Earl Jones que fazia a voz. Não? Não, era outro cara. Ah, é? Não, acho que não sei. Não, são dois caras. Acho que é colombiano, cara. Não, eu conheço do James Earl Jones. O James Earl Jones que deu famoso, E ficou famoso também porque ele pegou o momento dramático do Darth Vader, né? A hora da revelação. Luke, eu sou. O primeiro Darth Vader não é. Eu vi uma entrevista com um cara. É um outro cara. Bom, o outro meu candidato é o Magneto dos quadrinhos. E até agora virou muito famoso no cinema com o Ian McKellen, que eu achei que foi bem interessante a colocação do Ian McKellen como vilão, porque teria que ser mais velho e não poderia ser fortão como é no quadrinho, né? Já que ele foi vítima do Holocausto. E o terceiro é um personagem de TV que eu escolhi um de cada mídia, que é o Canceroso do X-Files, que eu achei legal porque é a ideia do governo paralelo, que é o que realmente manda nos Estados Unidos e no mundo, que é o paragoverno. Agora, assim, só um adendo sobre o que você falou do Magneto. Tem uma explicação no gibi para ele ser um cara sarado, apesar de ter sofrido no Holocausto, que é poderes magnéticos, né? Sempre tem uma explicação, superpoderes, entendeu? Então, mesmo no filme poderia ser. Agora, que eu acho... Qual é a explicação? No filme, não, pra comer. Poderes magnéticos dá músculo?
O fluxo sanguíneo, ele controla o processo. Peraí, você está questionando. Você aceita existir um cara que controla mentalmente magnetismo, mas você não aceita que o cara possa ter um magnetismo que faz com que ele fique fortinho? Não, porque eu acho que é muito mais interessante ele ser um antagonista do Xavier mentalmente. Pois é, aí nós estamos falando de outra coisa. Não é a verossimilhança do personagem, você está falando a criação do personagem do cinema que você achou melhor. Mas lógico, ele não precisa ser forte, ele tem todos os poderes magnéticos. Pô, se você tivesse mais poder magnético, você ia ficar fazendo levantamento de mas no gibi ele não precisa fazer isso. Esse é o ponto. Então tá bom. Esse é o ponto. O personagem do cinema é construído para ser mais real, né? Mais realista. Não adianta defender o Ian McKellen como Magneto porque ficou horrível. O negócio tinha que ser o Clint Eastwood. Esse é o verdadeiro Magneto. Tá bom. Não, registrado. Você me desculpa, eu gosto de gibi, mas Alberto, desculpa. A gente começou como piadinhas de duplo sentido, tipo Politécnico. Agora a gente fica discutindo mitologia de quadrinho, tipo Politécnico. Esse programa vai ser só ter 5 mil... Olha, eu não sei do que você está falando. Eu estou falando de cinema, tá? Tá. A sétima arte, a grande arte, entendeu? Desculpa, onde apareceu isso? Que o poder magnético desenvolve músculos? Não, você falou um vilão de cada... Apareceu na sua lista que você falou um vilão de cada mídia, né? O Darth, o Magneto, o terceiro? Tá bom, tudo bem. Ele colocou já o Darth, o Magneto e o Canceroso. Agora. A minha lista, então, eu coloquei... Também eu pensei na mesma coisa que você, colocar um vilão de cada de uma mídia diferente, né? Então, o primeiro eu coloquei... Eu vou falar na ordem dos que eu acho que são menos conhecidos, né? Eu coloquei primeiro o Kid Miracle Man, que é um personagem que não é muito conhecido, porque a série Miracle Man não é muito conhecida. Eu coloquei depois, a gente pode colocar no site, né? Esse negócio é legal, né? Eu coloquei o histórico todo da série Miracle você já escreveu mesmo? Tá pronto, e esse personagem não ficou famoso porque era uma história em quadrinho inglesa, né? Escrita pelo Alan Moore. Não, isso é engraçado. O próprio Miracle Man não era chamado Miracle Man até ser publicado nos Estados Unidos. Ele era chamado de Marvel Man, e como não era da Marvel, para não ter problema autoral lá, eles mudaram o nome. E também é um personagem que é meio uma cópia ele surgiu numa época meio estranha, né? Quadrinhos, Alan Moore não era conhecido, quadrinhos de um jeito mais adulto não era ainda muito explorado, em 1981 isso, e o Alan Moore não era conhecido, e além disso o personagem era meio que uma cópia do Shazam, né? Do Capitão Marvel. Então é meio obscuro assim, mas é um trabalho muito interessante que já era a cópia do Super-Homem, né? Que já era cópia da cópia, né? Isso então, é foda. O que eu achei absurdo, que depois eu fui ler essa história, né, da cópia da cópia, é que sempre, desde que foi lançado o Capitão Marvel, fez muito mais sucesso nos Estados Unidos do que o Superman. E foi exatamente por isso que a DC, a detentora do Superman, processou o Capitão Marvel, porque eles inventavam, mudavam e não conseguiam vencer de jeito nenhum. Então é aquela lógica de destruir pra... que sabe que acho que uma coisa que dá uma empatia maior no Capitão Marvel é que ele tem uma fraqueza, né? Inclusive ele, na identidade lá do Billy Batson, ele é um menino, assim, franzino, né? E aí eles criaram outro personagem para dar mais empatia com as crianças, que é o Capitão Marvel Jr., que é um menino que tem um problema na perna, né? Ele não consegue andar direito, precisa de muleta, né? Na Identidade Secreta. Então eu acho que isso, Super-Homem, mesmo na Identidade Secreta, ele tem a fraqueza dele, que é uma coisa obscura, Kryptonita, quer dizer, Kryptonita é um deus ex machina, né? Criaram isso aí só para existir uma fraqueza para ele, que a princípio ele é o deus, né? É o Uberman. Bom, eu vou passar para o meu segundo item, que é o professor James Moriarty. Não sei se você fala Moriarty. Moriarty? Acho que é Moriarty. Eu não sei, eu sempre li, né? Esse é o arqui-inimigo. Não é arqui-inimigo, né? Ele é um dos principais inimigos que o Sherlock Holmes enfrentou, né? Mas na verdade é o Nemesis, O Moriarty, ele teve... É um negócio interessante, né? A Conan Doyle ia publicando histórias curtas do Sherlock Holmes, né? Existiam alguns livros do Sherlock Holmes, mas ele fez muito sucesso sendo publicado como histórias curtas, aí publicava em jornal, se não me engano era em revista que ele publicava. E o Moriarty, ele foi o personagem que era um professor aí, uma mente criminosa, que em uma das histórias do Sherlock Holmes, ele acaba duelando com o Sherlock Holmes e os dois caem numa cachoeira. Os dois morrem, né? E ficou lá, o cara fez um super
personagem, né? O Conan Doyle fez um super personagem para vencer o maior detetive do mundo. E o interessante é que, assim, o povo queria mais Sherlock Holmes, né? Então, ele ressuscitou o Sherlock Holmes, mas ele tem uma explicação, toda a lógica, né? Começa a história seguinte, começa o Watson, assim, chateado, porque não sabe onde está seu amigo, seu amiguinho ali, que tantas aventuras passaram juntos, né? E aí o Sherlock Holmes aparece, ele explica, não, e tal, teve uma explicação muito lógica, elementar, meu caro Watson, como que eu escapei? E então eu acho que o Moriarty é um dos primeiros grandes vilões assim do século passado. Então vai lembrar. Você é do século passado? Não, é do século retrasado. Mas ele fez muito sucesso, né? O Conan Doyle escreveu na virada do século, né? Então mesmo depois no começo dos anos 1900 ele ainda escrevia o Sherlock Holmes. E o último que eu escolhi é do cinema, que é o Agente Smith do Matrix. O Matrix, eu acho que como a trilogia não foi um conjunto muito bacana, assim, eu acho que deixou muito a desejar, principalmente os 2 últimos filmes, mas uma coisa foi constante nos 3 filmes, assim, em termos de qualidade, foi a construção desse personagem do Smith. Foi o personagem que tinha, aparentemente, apesar dos seres humanos no mundo das máquinas, né, o Neo e o Morpheus, eram humanos intervindo ali no mundo das máquinas, mas o Smith era uma máquina que tinha mais sentimentos ali do que o pessoal. Ele tinha até mais consciência. Mais consciência, né? Ele tinha raiva, ele tinha inveja do ser humano, porque o ser humano podia sair do mundo das máquinas. E a interpretação do personagem também ficou muito boa, né? O ator, ele construiu uma entidade ali que tem essa vida própria, que tem esses sentimentos, mas que mesmo assim ele tem atitude, assim, a interpretação dele é uma interpretação meio robótica, né? Mesmo demonstrando sentimentos. Então todo mundo vai lembrar a frase Mr. Anderson. Mr. Anderson, now come back. Bom, então vamos dar o resultado do que saiu no site. E aí depois a gente escolhe desses 3, dos vencedores, quais são. Tá bom. Até porque o resultado do site teve um empate. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar empatados ficaram o Smith e o Magneto. Em segundo lugar o Dick Vigarista. E em primeiro lugar o Darth Vader. Então vamos dar uma pausa agora. Vamos colocar uma música. E aí na volta a gente continua falando. E no final do programa a gente vai eleger entre nós aqui o grande vilão de todos os tempos. Mas sabe que o diabo não apareceu, né? Que a personificação, né? O diabo é a personificação do mal. Que seria interessante se fosse para escolher um personagem, poderia ser o Al Pacino. Boa ideia para uma próxima lista de mais, né? O melhor intérprete de diabo no cinema. Legal. Bom, vamos lá então com uma música. Que música a gente vai tocar? Você escolheu uma música para nós? Eu escolhi. Eu vou colocar. Pode ele tocar então a dele. Eu sei o que eu quero, eu sei que eu quero. Você sabe o que você quer, né? A música que eu tô indicando é do Hotel Cos, a 10ª música da faixa, que é Toca-me. Vocês vão ouvir, vocês vão entender. Que legal, uma música que pede pra ser tocada, legal. Então vamos lá, a gente vai tocar a música e voltamos daqui a pouco. Oi, voltamos depois da nossa música. De onde que você tirou essa música, Rafa? Do Hotel Costas. O que é o Hotel Costas? É um hotel? É, o que eles chamam de chill out, né? Que é aquelas músicas ambientes que animam conversas. E o Hotel Costas, eu acho que dessa categoria é o melhor CD que tem. Mas o Hotel Costas é uma banda? Não, é um hotel na França. Tá. E aí esse hotel tem as músicas ambientes que tocam no quarto dos hóspedes. Normalmente é uma world music que eles colocam uma batidinha mais eletrônica e forma-se um estilo de música chamado chill out. Chill out. É uma palavra em inglês? É de chill out. Exatamente. Fica frio. Tranquiliza. Lounge music, chill out music. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, legal. É uma música que você sai do ambiente do pum pum pum, vai pro outro e fica conversando com... É assim, você vai pro pum pum pum, aí depois vai pro ambiente com musiquinha. Aí assim, você foi bem, aí você dá uma fumada no cigarro, então isso é bom.
Não, tá vendo? Você é um cara mais perverso aí. Eu já tava pensando numa coisa um pouco mais light. Pensando no cara aí lá pro Pum Pum Pum, encontra a menina, traz a menina pro puff, né? Aí conversa assim no puff com a menina, com essa musiquinha, e depois vai lá ouvir o Amado Batista. Então tá bom. Bom, agora a gente vai entrar agora no nosso primeiro bloco de discussões. Vou jogar então alguns assuntos aí, alguns temas para nossa discussão e reflexão dos nossos dois grandes colegas. Eu posso fazer uma surpresinha para vocês? Eu queria só que vocês comentassem. Isso aqui já tem um assunto que está na lista, tá? Vou usar isso aqui. Saiu uma reportagem na Veja essa semana com a retórica. Na verdade, eles quiseram usar o tema da retórica do Oca, né? Segundo as palavras do João Gabriel de Lima, que é o jornalista da Veja que fez a reportagem, mas eles falaram assim, usando o tema da retórica oca do Lula, e ele estava comentando também sobre a queda de popularidade do Lula, né? Em especial, houve um destaque aí de projetos na área social, que a avaliação positiva caiu de 60% para 45% e a avaliação negativa subiu de 22% para 33%. E algumas frases que o Lula mencionou aí nos seus últimos discursos, né? E tem algumas dessas frases, né, que eu vou ler aqui, como é muito mais fácil. No mesmo discurso ele teve essas duas frases. A primeira frase é muito mais fácil acabar com a fome no mundo do que acabar com uma nação ou fazer uma guerra. E no mesmo discurso, a seguinte frase, na verdade esse discurso foi improvisado, né? Ele improvisou na hora. Isso é também uma qual crítica é o discurso que ele faz sem improvisado, pois é. Né? E aí a mesma frase, no mesmo discurso, outra frase, né? A frase seria: se fosse fácil resolver o problema da fome, não teríamos fome, né? Eu li esse artigo. O que chama mais atenção é assim, o cara, ele explora esse ponto. O cara que é presidente não pode falar como se fosse ou metalúrgico, como o Lula falava na porta de fábrica, ou que nem o Fernando Henrique quando ele era acadêmico. Você tem que isolar essas duas coisas, o cara tem que falar como presidente. Para falar como presidente, como Estado. Ele, na verdade, ele está falando sempre como chefe de Estado, ele está falando como Brasil. Eu acho que falta no Lula um pouco de respeito a essa liturgia, perceber que ele deixou de ser o Luiz Inácio e passou a ser o presidente do Brasil. Mas isso é exclusivo do Lula? Não, mas ele tem uma equipe. Ele tem uma equipe, aliás, é uma das maiores equipes, até em comparação com a do Fernando Henrique, de produção de textos. Não é toda hora que ele faz isso. Mas quando faz, percebe-se, justamente porque sai do trilho. Então, eu acho que o ponto de vista do jornalista é muito bom no ponto seguinte: não brinca, você tem uma equipe, continue a usar a equipe e não fale de improviso, ponto. Agora, uma coisa interessante que tem aqui uma outra reportagem que tem na mesma revista da Veja. Só completando o paralelo da reportagem, eu acho que essa semana saiu uma notícia falando o resultado da pesquisa CNT Census, mostrando que caiu a popularidade do Lula. E mesmo assim ela é alta, era maior do que a do Fernando Henrique no primeiro ano de governo, e que o ponto assim que é muito destacado nessa pesquisa da CNT Census, que apesar dele manter uma popularidade alta, o do governo é mais baixa do que a dele. Ele consegue descasar a figura dele da figura do governo. Quer dizer, o povão, apesar da reportagem falar que a popularidade caiu, que ele deve parar de falar isso, tem ainda um impacto positivo a figura dele, de falar com o povo, só que tem o lado político, que é importante ele manter o canal com o povo, mas tem um outro lado que ele, a partir do momento que ele é executivo, ele não pode mais atuar como estando em campanha, apesar de saber que em 2006 ele vai ser candidato de novo. Sabe uma coisa que é interessante? Uma outra reportagem da mesma revista Veja, a gente tinha que comprar todas as revistas, né, para não parecer que está fazendo campanha pela Pro-Veja, né? Mas é a reportagem que eles fizeram sobre o aniversário do PT, e um comentário que o Lula fez aqui, que é o seguinte, que hoje, abre aspas no comentário dele, perdão, hoje, até para fazer uma piada de gaúcho, olho em volta para ver se não tem ninguém gravando ou filmando. Quer dizer, ele está sentindo que ele tem uma pressão em cima de qualquer coisa que ele está falando, exatamente por conta do cargo dele, né? E aí eu jogo uma pergunta bem polêmica para vocês, né? Quer dizer, vocês vão se comprometer nessa. Vocês acham que isso decorre do Lula ser uma pessoa que não tem uma
alguma habilidade ou competência, ou não fazer parte do perfil dele, a execução ou a formalidade. Não necessariamente. Quero dizer assim, se ele é um cara que o perfil ou o conjunto de habilidades, de competências deles não são condizentes com o cargo que ele assume. Não, eu acho que não existe esse tipo de avaliação. Se ele foi eleito, se ele ganhou, ele está apto a ser presidente do Brasil. Eu acho que as únicas condições são ser maior de 30 anos, eu acho. Então, mas não é contraditório? Não é contraditório a gente reclamar, então, que ele não está cumprindo bem o papel de presidente? Porque, afinal de contas, você não tem nenhum pré-requisito para entrar para ser presidente. Não, muito pelo contrário. Para isso você aprende. Você tem todo o staff de Itamaraty que vai ensinar qual é o cerimonial e como faz. Tá, mas aprendizado, a capacidade de aprender é uma competência. E a gente não testa essa competência do cara que vai entrar para a presidência. Se ele criou um partido, se ele foi um líder sindical, foi deputado, isso ele sabe aprender. Se ele sabe aprender política e não quer aprender fazer uma faculdade é outra coisa, mas com certeza ele sabe aprender. Mas ele não tem respeito por esse tipo de coisa. Você fez outra pergunta. Você fez pergunta se ele está olhando para o lado a toda hora, e isso é em função de alguma possível má formação dele, ele não está preparado para isso. Não, eu acho que a questão é que o cargo de presidente faz parte do dia a dia do país. É notícia. Então tem 24 horas caras na porta do Palácio do Planalto, em qualquer lugar que ele vai. Então, tanto ele quanto qualquer outra pessoa precisa sempre controlar os seus atos. Não tem como fugir disso. Não, mas eu acho que é importante fazer uma menção aqui, que não é preconceito a gente falar que ele não pode ser presidente porque ele não tem a educação de primeiro nível. Enfim, isso é bobagem. Eu acho que ele tá lá, ele é o presidente, ele é capaz de aprender e ele tem um monte de assessor para estar ajudando, ponto. Sem desqualificar nenhuma capacidade, que ele não sabe aprender, nada desse tipo. Não, eu só perguntei, eu não estou falando nada disso. Sei. A sua posição é ser polêmico. A minha posição é colocar vocês na fogueira e sair correndo. Exatamente, por isso mesmo que eu já sei que você quer colocar a gente na fogueira, por isso que eu estou fugindo da fogueira. Tá. Bom, mas só podendo fazer um parênteses, eu acho que a gente falou do Lula, essa semana teve um assunto muito importante na parte política, que eu não sei se a grande imprensa, a imprensa de massa, a televisão, está dando a importância devida ao fato, que é a questão do Valdomiro, que era assessor do Zé Dirceu. Pô, mas isso era estruturado? Não, isso não é estruturado. O que você achou? Só para colocar esse assunto na roda, que eu acho que é importante. Eu vou dar uma sugestão, assim, a gente comenta esse assunto agora, mas eu acho que ainda vão aparecer mais fatos essa semana, próxima agora, que está começando hoje, que eu acho que com certeza esse vai ser um assunto que a gente vai acabar discutindo com mais profundidade. Eu acho que até na questão da mexicanização do Brasil, que é um assunto polêmico, a gente pode colocar, mas eu acho que é interessante a gente abrir esse parênteses, fazer esse resgate da semana. Não, com certeza é grave, uma vez até que o Valdomiro até morou com o José Dirceu, que é o segundo homem do país. Então, explica um pouco qual foi o fato aí, Ratu. Assim, o fato é grave. O cara negociou propina para as campanhas da Benedita da Silva e do governador, o Geraldo Magela, candidato a governador do Distrito Federal. E agora só apareceu agora as fitas, né? Isso é grave, tem que sair do governo. Agora, o impacto disso é difícil medir o quanto dá para julgar o José Dirceu, o PT inteiro. Dá para ver que tem um problema e pode ter outros. Por isso que é preciso averiguar. E o que está sendo mais grave é que o Valdomiro sempre foi ligado aos órgãos de jogo. Ou a Loterge no Rio foi indicado pela Benedita para ocupar. O governo federal ele tinha uma ligação com isso. Sempre foi a expertise dele. E no caso ele estava negociando. É meio inverso. A expertise dele é negociação. Mas ele sempre foi colocado em casos para fazer negociação. Mas ele sempre entrou nesses casos de jogo. E ele estava negociando com o Jogo do Bicho a questão de facilitação da Loterge para uma licitação.
E no dia anterior ele participou de um acordo, de uma reunião com o Zé Dirceu sobre legalização do bingo no Brasil, que todos continuam funcionando apesar de ser proibido, né? Então, mas um bingo emprega muita gente. Não importa, o Lula não vai conseguir fazer os 10 milhões de empregos, criar os 10 milhões de empregos. Mas um assunto bem grave. Eu acho que agora vou fechar parênteses. Aliás, eu acho que a melhor promessa que deveria ser feita à campanha é falar o seguinte: não criar 10 milhões, é evitar que 10 milhões de empregos sejam fechados. Seria a coisa mais óbvia de se dizer na época. Bom, e a gente mencionou que o Lula faz discursos, né, improvisa. Vocês já repararam assim, quando a pessoa improvisa, ela se empolga, né, na hora de improvisar, assim, às vezes acaba cuspindo, né? Isso me lembra das chuvas que tiveram aqui em São Paulo. e da Marta se enlameando e sendo desovacionada na prefeitura. Vocês ficaram muito tristes com isso daí, ela ter sujado o Scarpin Prada? Posso... de novo, você está querendo colocar na fogueira, eu vou colocar uma questão que eu acho que é... Não, ele quer te colocar na enchente. Você salvo pelo helicóptero da PM, que eu acho que é bem difícil. Quando a Marta discute, por exemplo, com a dentista, que teve na semana retrasada, sobre as enchentes, falando que a dentista falou que pagava 5 mil, e que era um absurdo a Marta gastar dinheiro colocando Palmeira Imperial na cidade de Jardim, e a Marta começou a discutir com ela. Vocês viram essa... Não vi. Vocês não ficaram sabendo disso? Não. Putz. A Marta estava andando na rua, verificando o impacto da enchente, e uma dentista abordou e começou a discutir com ela isso, que era um absurdo, que ela paga 5 mil de IPTU e que ela não tem nenhum benefício, que a clínica dela, a casa dela estava alagada. E aí a Marta começou a discutir com ela, e as duas começaram a bater boca, e a Marta falou assim, mas no Itaim tem gente que paga 20 mil de IPTU. Foi a resposta dela. E foi um absurdo, porque a função do Estado é exatamente também redistribuir renda. Se a pessoa paga 20 mil, isso deve ser revertido para quem não paga 20 mil. Para quem não paga 20 mil. Nada não é desculpa ter 20 mil, então eu vou colocar a passagem subterrânea sobre a cidade de Jardim. Se fosse o Maluf falando isso, eu até entenderia, mas o Partido dos Trabalhadores... E foi um assunto que gerou polêmica, porque a Bandeirantes, acho que aquele programa do Datena, estava filmando e colocou ao vivo as duas discutindo. E a questão que eu queria colocar assim, a Marta tem essas discussões, a gente acha que... tem muita gente que fala que ela gosta de um chilique, de um bate-boca, e que talvez, se fosse um homem, seria, não, o cara é machão, tem que discutir mesmo, tem que... não sei não, viu? Você acha que tem preconceito, tem um machismo nesse tipo de declaração, nesse tipo de rusga, de falar assim, a Marta enfiou o Scarpin dela, Prada na lama... se fosse um homem, eu ia falar que ele tinha sujado o Armani, tá? Qual é o nome de sapato de rico? Eu não sei. Gucci, vai. Gucci? Eu ia falar que ia sujar o Armani. Mas é que pra mim o que está mais claro é a contradição da Marta Suplicy, porque ela, assim, um partido que se diz com cunho social, que defende os menos abastados, de repente você tem uma prefeita que anda de Prada, que não consegue resolver um problema básico, que é, assim, pelo menos contornar, suavizar o problema das enchentes, porque ela poderia ter trabalhado com o Estado nessa questão, mas ela preferiu começar a obra da Faria Lima, a obra do Estado de Jardim, colocar a Palmeira Imperial, que é do marido, a empresa do marido dela fornece, então que é importada, né? É importada a Palmeira do Brasil sendo importada. Então tem contradições que ficam muito claras, né? O pisar na lama para mim é a contradição que salta aos olhos. E o governo dela é marcado por isso. Mas sem querer entrar no mérito de julgar o governo dela, eu coloco sempre as contradições que ela apresenta. Eu acho que as pessoas deveriam estar mais atentas a isso, até porque a gente tem eleição esse ano. Bom, aliás, eu vi um livro muito legal era uma tese de uma pessoa de arquitetura que coloca São Paulo dentro de um contexto de rede de cidades comerciais.
Mas eu achei é um exagero um pouco de mercantilização das cidades. Aí aparece Curitiba, Barcelona e umas outras cidades que ela nesse livro. Mas a ideia é muito boa. Se as pessoas tivessem essa visão, tirando esse exagero da mercantilização, mas de que a cidade é algo que pode ser desenvolvido, trabalhado, gerido, como um produto. É a mesma coisa que a gente estava falando no dia do aniversário, né? Eu tenho uma opinião que também é bem radical. Eu acho que para São Paulo começar a melhorar, teria que diminuir muito a população. Você vai querer... Não, você vai fechar a rodoviária... Eugenia. Não é. Campo de concentração em Diadema, muito né? Muito pelo contrário. Você vai querer fechar a rodoviária, é um absurdo. Você tem que deixar as pessoas virem, se tem atrativo... Enquanto São Paulo for melhor do que o sertão nordestino, é pra vir. Então, mas aí estão transformando São Paulo numa cidade tão ruim que ninguém vai querer vir. Então essa medida sua tá... Qual é a forma que eu acho que seria mais adequada? Tirar faculdade, universidade de São Paulo. Por exemplo, a USP não deveria estar em São Paulo. Agora o Geraldo Alckmin está criando o campo da Zona Leste. Pô, coloca isso no interior, as pessoas vão... Se você tiver uma faculdade de primeiro nível, você vai para o interior e esvazia um pouco a cidade. Mas isso é um pensamento muito a longo prazo e que merece um planejamento estratégico. Mas é um tipo de metodologia, pensar as coisas... a população que pode mudar e não fechar questões eugênicas. Vamos discutir isso aí num outro momento que é interessante. Eu acho assim, você usou um exemplo, eu entendi que sua ideia não se resume a esse exemplo, mas você usou um exemplo meio estranho, porque o aumento de população em São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente, eu acho que não é tão... Não é tão aumentar, é para esvaziar. Mas acho que não é significativo o fato da USP estar aqui ou não ou as faculdades estarem aqui. Acho que é mais atividade industrial e comercial. Mas enfim, de serviços, né, principalmente. Mas qualquer coisa, serviço. Imagina a rede de gente que tem trabalhando em faculdade. Isso é um PIB considerável. Vamos levantar isso daí. Outro dia a gente discute os números, tá bom? Vou parar agora, então vamos para mais uma música. Posso eu escolher a música agora ou você já escolheu a sua? Não, pode escolher, depois eu escolho. Eu só queria ressaltar alguns fatos que aconteceram na semana, que os ouvintes, ver se eles acompanharam, né? Porque teve coisa muito interessante. Teve a questão da Barbie separando do Ken. Qual foram os outros fatos aí? Só citando. A Parmalat. A Parmalat tomou. Tem uma piada clássica agora com a história da falência da Parmalat, que é o bichinho perguntando para todo mundo que está ligado à rede do leite, a cadeia do leite, falando assim, tomou, e todo mundo tomou realmente com a Parmalat. Essa semana também teve os projetos do Fome Zero, com o Lula lá fazendo uma festa. A saída da Antonella do Big Brother. E os seus diários que circularam pela internet, que foram muito engraçados. Esse foi... Eu não recebi nada. E eu acho que a semana foi marcante pro Bush também, porque foi bomba pra tudo que é lado na cabeça dele. Bom, vamos dar uma pausa pra música e a gente já volta e comenta mais outros assuntos da semana. A música que eu escolhi, que eu pedi. Tem uma música do Tribo de Já que eu gosto bastante, chama Uma Onda Que Passou. Mas eu vou colocar a versão original, que é de um grupo chamado Sublime. E a música chama Santeria. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, então, depois dessa música bacana do Santeria, do Sublime, a música Santeria. É um reggae muito... Você gostou? Gostei. Eu vou ouvir mais vezes agora em casa. Falou. Bom, outro assunto que a gente ia falar essa semana é sobre as novidades aí das eleições americanas, que aparentemente os candidatos devem ser o Bush e o John Kerry, apesar que teve uns escândalos sexuais do John Kerry essa semana também, né? Anunciaram, né? Mas nada comprovado. Anunciaram, mas ele não decidiu se aceita. Anunciaram um jornalista que é bem conhecido como de direita, revelou que tem fontes que o John Kerry tinha um caso com uma jornalista de 24 anos, o John Kerry tem 60. E ele é casado. E a esposa dele é um dos atrativos da candidatura dele. Até saiu um negócio engraçado. Qual que é o atrativo dela? Que ela também é divorciada, ele era divorciado, é o segundo casamento dele. Ela é moçambicana.
E tem todo um engajamento social. E ela é viúva, né? Acho que de um outro senador que era milionário e ela tem uma fortuna avaliada em 200 milhões de dólares, coisas desse tipo. E ainda por cima ela deve falar português, né? Quer dizer, o Lula pode e ela Brasil, falar em português. John Kerry. E aí foi engraçado que a semana passada saiu na Economist uma reportagem falando sobre as esposas dos candidatos, né? E aí na edição dessa semana saiu uma carta falando assim, seria muito engraçado se na análise que eles fizeram uma pontuação das candidatas a primeiras damas. E aí seria muito engraçado se a Hillary Clinton fosse candidata a presidente e tivessem colocando o papel do Bill Clinton, porque já foi presidente, antiga profissão, presidente dos Estados Unidos. Com certeza tem um engajamento político importante. O único ponto que ele perderia era a parte de família, né? Então, eu acho que vocês ouviram sobre o Bush? Primeiro do processo inteiro, todo mundo apostou no Howard Dean no começo, aí o John Kerry apareceu, roubou a cena. E o mais importante que tem se destacado desse processo de John Kerry é que rapidamente ele está conseguindo convergência na candidatura dele. E isso é uma super ameaça para o Bush, porque à medida que já está definindo o candidato democrata, as eleições já começam mais rápido do que ele imaginava. E até no momento que ele progressivamente tem caído na opinião pública. E eu só queria saber onde é que ele vai parar de cair. Mas você acha que qual que é o impacto que vocês acham que teve toda essa história, no final das contas, aí, os resultados atuais, né, sobre a guerra do Iraque, armas químicas, erros da CIA, você acha que isso teve algum erro, de ter descoberto que foi erro da CIA, as informações de armas de destruição em massa no Iraque, isso vocês acham que isentou o Bush, melhorou a imagem dele até por conta das eleições? Eu acho que não, mas é impressionante que se você começar a acompanhar o processo eleitoral americano, ele está se resumindo a alguns fatos bem diferentes. Essa semana, o principal fato para a Casa Branca foi tentar justificar a não participação do Bush na Guerra do Vietnã, porque o Kerry é um herói de guerra. Então, todo dia, o porta-voz da Casa Branca aparecia com um novo documento. No final, é um absurdo ele ter feito uma guerra, é um absurdo a quantidade de americanos, pros americanos que morreram, para o mundo a quantidade de americanos e iraquianos que morreram, mas lá está sendo discutida algumas questões muito mais locais. Essa questão, ontem apareceu o porta-voz, ontem na sexta-feira acho, o porta-voz falou assim, não, eu tenho as provas, eu tenho documento dentário que o Bush, que tiraram do Bush, quer dizer, isso é uma prova que ele esteve no exército. Mas ele foi para o Vietnã? Ele serviu em um campo, né? Aqui de apoio. Um campo de eugenia. Devia estar treinando. Mas esse é o ponto, né? A cada semana surge um fato e você vê que falta fôlego e munição pro Bush se defender ou avançar no terreno. Agora é lamentável como o Al Gore conseguiu perder dele. É um negócio impressionante. É o que eu acho que vai ficar provado no final das histórias, a incompetência do Al Gore. Que talvez seja uma incompetência equivalente à do Howard Dean, que se colocava como muito mais liberal e de esquerda, refutando toda a possibilidade de uma aliança, e tomou na cabeça, né? Como o Howard Dean tomou na cabeça. Agora, só, desculpa retomar um ponto que já tinha passado, mas só para eu entender, o Bush, ele não foi pro Vietnã por quê? Porque segundo as lendas, dele não... Segundo as lendas, não foi porque houve um tráfico de influência que o papai Bush conseguiu que ele fosse dispensado. Aliás, tem um artigo muito bom do Krugman que saiu da América. Mas é estranho, né? Desculpa, só um ponto. Eu acho que é estranho porque o papai Bush é veterano de guerra, né? Mas o filho não precisa ir, eu fui.
já tá saudável. Aliás, assim, sabe que eu fui, quando fui para os Estados Unidos, eu vi o avião, né? Acho que tem até uma foto, depois eu vou mostrar depois eu ponho no site, né? Avião. O avião que o Bush pai pilotou. Não, o avião que o Bush pai pilotou, e inclusive aquelas marquinhas assim de aviões abatidos, os americanos, eles têm um museu lá em Nova York de coisas de guerra, assim, mostra até a belicosidade do povo. O porta-aviões que fica no perto chama The Air Space, acho que uma coisa assim, Air Sea and Space Museum. É um porta-aviões que fica do lado do... das docas. Fica lá na região das docas de Nova York, e é um porta-aviões que eles transformaram em museu. Tem um shopping perto, do lado tem esse porta-aviões. Então, mas desculpa, eu interrompi vocês, estavam falando do... Então, o pai foi, então o filhinho não precisava ir, entendeu? E aí teve um artigo muito bom sobre a família, porque a grande questão é a família Bush, né? E toda a história que tem por trás dela. E o Krugman escreveu um artigo baseado num livro do tal de Philip sobre as ligações da família Bush e como o objetivo dela, além de se tornar a dinastia, assim revivendo alguns tempos mais absolutistas, a formação de dinastias da América. E é muito legal, tem um texto muito, muito bem escrito sobre isso. E no fundo é o que eles estão fazendo. Eu achei bem interessante a proposta do novo filme do Michael Moore, que foi o vencedor do Oscar no ano passado jogando Tiros em Columbine. É exatamente examinar as ligações entre a família Bush e o Bin Laden, que vai ser tipo sabe aquela teoria dos 6 graus de separação? Ele vai assim, vai conseguir provar, o Bush era amigo do Dick Cheney, que trabalhou para BB, que não sei o que, enfim, o Dick Cheney cumprimentando o Saddam, o Dick Cheney. E parece que vai ser um filme bem interessante, vai botar fogo na coisa. A piada nos Estados Unidos hoje é que é mais fácil provar as ligações da família Bush com o Bin Laden do que provar as ligações do Saddam com o Bin Laden. Quer dizer, o cara conseguiu... É só você ver o Rambo 3, que você sabe que os Estados Unidos fizeram muita ação lá no Afeganistão contra os soviéticos. E podem ter financiado mesmo uma ajuda, um treinamento em espionagem para o Bin Laden. Não, mas isso é conhecido já, não? Que a CIA estava envolvida aí com o movimento que o Bin Laden atuou, né? É conhecido, mas não é provado. Tá. Não é detalhado, é uma história aberta. E é isso que vamos chegar, porque o Bush foi da CIA, esse tipo de coisa de rever as ligações que causou um trauma na América, né? O Irã Contras, né? Esse escândalo, desde lá eles fazem questão de não revirar o passado, porque custou muito, acabou criando foi difícil. Eu vi que depois do Irã Contras, ninguém ficou mexendo mais. Olha o que se fez lá no Afeganistão, olha o que se fez lá na Nigéria ou aqui em Granadas. Ninguém mais falou assim, vamos olhar pra frente que atrás vem gente. Mas de qualquer maneira, o que eu tô vendo é a pressão. Eu nunca vi uma pressão de mídia tão forte em cima de um presidente dos Estados Unidos. Soros financiando campanha contra, canais de internet. A campanha das mulheres. Saiu agora o site for Babes Against Bush, que depois saiu Babes for Bush, mas o Babes Against Bush publicou são mais gostosas. A ideia é assim, são mulheres mais bonitas, e aí a campanha do Babes for Bush foi, não, somos mulheres de verdade. Aí até a gordinha posando de taierzinho pro calendário do Bush. Não tem, quer dizer, um ataque à imagem dele que eu nunca vi num presidente dos Estados Unidos, assim, desde que eu acompanho. Mas, quer dizer, não tem como não contaminar o eleitorado. À medida que tem um monte de gente fazendo campanha contra, um monte de evidências aparece. Quer dizer, hoje o Francis Fukuyama escreveu um artigo que ele começou a ver o declínio. O Francis Fukuyama que eu quero escrever o fim da história, né? Que ele fala que no final da história não vai precisar mais de história porque vai ser uma grande democracia, o mundo, tudo vai ser bonito e tal. E aí ele fala sobre a questão do Bush, que ele já viu, assim, pelo que está acontecendo,
ele não vai conseguir se reeleger. Achei muito interessante o ponto final que ele fala, é categórico, esse cara vai se reeleger. Mas até nisso é interessante a abordagem do Francisco Fukuyama, que o fato do Bush não se reeleger dá mais poder para a teoria dele, do fim da história, que relações entre Estado e religião não estão adequadas, até mesmo para os Estados Unidos. Então você volta ao modelo, por mais criticado que seja, ao modelo hegeliano, ao modelo que o Fukuyama foi buscar, de falar assim, não, que realmente o mundo caminha por uma democracia capitalista e pronto, com um Estado laico que não aceita mais esse tipo de coisa. Até nos Estados Unidos ele não consegue derrubar essa tendência que foi criada pelos próprios Estados Unidos. Então é o jeito a gente falar tchau pro Bush, né? Não tem jeito. A gente falar tchau aí pro outro e dar o resultado do mais. Então, vamos falar tchau pro Bush e pros demais ouvintes. Mas antes, o resultado final da nossa sensacional eleição do Mais. Na verdade, a gente já tinha mencionado o resultado dessa semana, que em primeiro lugar ficou Darth Vader, que é conhecido aí pelos filmes do Star Wars, né? Que apesar disso vai ter sua imagem arranhada também pelos 3 primeiros filmes, episódio 1, 2 e 3, né? O 1 e 2 já estão arranhando a imagem. Os 2 já arranhou, aquela história dele matar todo mundo no planeta. Não, é mal feito. Na verdade, assim, isso até faz sentido, mas mal feito. A forma como que é desenvolvido. Exatamente. Né? Ele poderia matar um planeta inteiro na Estrela da Morte, como ele faz, mas daquele jeito foi muito bobão. Em segundo lugar ficou o Dick Vigarista, que é o nosso conhecido aí competidor da Corrida Maluca, sempre com seu querido Muttley. Né? Como que é a risada do Muttley? É meio com asma, né? É inimitável a risada do Muttley, né? Mas como é que chama o Muttley em português? Tem um nome. Não, Rabugento é um outro que também tem a mesma risadinha. Mas é do também. É o Muttley. É o Muttley, é o mesmo. É o Muttley solo. Eu acho que mas ele é azul, né? No desenho do Rabugento. Não, ele é azul. Azul é da Corrida no Espaço. Não. Peraí. Tem um cachorro azul que usa um capote laranja que chama do espaço, que é um gatinho branco e que transforma não é isso não, ele é um agente secreto. Que agente secreto? É o Rabugento. Você não assistia desenho quando você era criança. Ele tinha um carro todo quebrado, vermelho. Mas ele não era azul, né? Ele era azul. O Rabugento ele era tomava azul. Viagra? Era o precursor do Viagra. Por isso que a tampa do capô dele sempre ficava levantada, né? Mas a gente vai ter um desempate. O desempate entre o Smith e o Magneto. Vamos fazer entre nós um desempate. Vai, Cristiano. Eu fico com o Magneto. Eu fico com o Smith. Oba! O último voto para desempatar é sempre mais legal, né? Como eu indiquei o Smith, o Magneto, pelo conjunto da obra, ele acho que perde, principalmente no gibi, pelos motivos que você falou mesmo. Que é assim, um cara fortão e tal, e não um cara tão consistente. Coitado, ele não tem culpa, são os escritores. A questão que eu coloco do Magneto é assim, ele tem um sonho como o do Xavier, só que ele faz de uma maneira diferente, e ele já liderou os X-Men, eu não vejo ele como um vilão. Não, eu acho o Magneto inconsistente. O que fizeram com ele. Ele tem um poder magnético para levar uma estação para o espaço, ser destruído, ser morto umas 20 vezes e voltar e cada vez mais mal, cada vez mais uma coisa mais absurda. Vai desgastando o personagem. Você falou tudo. Eu acho que o Magneto está meio desgastado, né? Talvez pelo Dr. Destino, o Quarteto Fantástico não ser tão bom de vendagens, então o pessoal não precisa ser tão polêmico com o Destino. Então isso permitiu que o Destino ficasse mais consistente. A Marvel inventou aquela história da saga de verão, e cada vez a saga de verão tem que ser um vilão mais malvado, e mexe e coloca o Magneto, né? Então eu vou ficar também com o Smith, porque por todos os motivos que a gente já falou, né? Nunca nos esqueceremos do Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Bom, pessoal, que eu gostaria de me despedir de vocês. Acho que o programa foi bem legal. Até a semana que vem, então. Obrigado, Cristiano. Boa noite, Rato. O programa foi muito bom. Também me despeço aqui. Foi ótimo estar com vocês. Uma boa noite para todos. Até mais.